Um índice em um banco de dados é como o índice de um livro. Permite encontrar rapidamente informações específicas sem precisar revisar todo o conteúdo página por página. São estruturas mantidas pelos bancos de dados que melhoram o desempenho das consultas nas tabelas. Por exemplo, se na tabela Customer precisarmos encontrar o registro do cliente chamado Christopher e não tivermos um índice pelo nome, teríamos que começar a revisar linha por linha desde a primeira até encontrá-lo. Pode ser que ele só fosse encontrado no final. Por outro lado, se tivermos um índice pelo nome, é possível localizar rapidamente o registro de Christopher sem precisar percorrer toda a tabela. Isso faz com que as buscas sejam muito mais rápidas e eficientes. Os índices são criados no banco de dados e mantidos junto com as tabelas às quais se aplicam. Para cada tabela, podem ser criados vários índices de modo a manter as informações organizadas por diferentes critérios. Compreendido o conceito, vejamos qual índice o GeneXus cria automaticamente para cada tabela. Vamos tomar a transação como exemplo. Atração. Sabemos que AttractionID é o identificador, portanto será a chave primária da sua tabela. E como CategoryID é uma referência à categoria, será uma chave estrangeira para essa tabela. De forma análoga, CountryID e CityID juntos constituem uma referência à subentidade CountryCity, formando assim uma chave estrangeira, composta para essa outra tabela. Como sabemos, existem dois tipos de controles que o GeneXus realiza quando se utilizam suas transações: o controle de unicidade da chave primária, ou seja, garantir que o mesmo valor para o identificador não se repita em dois ou mais registros, e os controles de integridade referencial entre tabelas relacionadas. Vamos começar analisando o controle de unicidade. O que acontece quando o usuário preenche o campo? Attraction ID da transação, um número? Por exemplo, o 25. O programa internamente precisa solicitar o acesso à tabela para verificar a existência do registro com Attraction ID 25. Se não existisse um índice para esse atributo, ou seja, um índice para a chave primária, correríamos o risco de essa busca ser lenta. Utilizando o índice, o resultado é imediato. Ou foi encontrado ou não foi encontrado. Se for encontrado, então todas as informações do registro são devolvidas ao programa e este as carrega na tela. Embora aqui não estejamos vendo isso estritamente como um controle de unicidade, na verdade é. Se esse registro existia, só temos a opção de modificá-lo ou excluí-lo, não de inserir outro com o mesmo ID. Se o registro não for encontrado, então todos os outros campos ficam vazios, pois sabe-se que será inserido um novo registro. E agora vamos analisar o segundo tipo de controle da transação, o de integridade referencial. Neste caso, teremos duas referências a partir da tabela Attraction. Uma para a tabela Category, por um lado, e outra para a tabela CountryCity, por outro. Vamos analisar um caso, já que o outro será análogo, o da relação referencial com Category. Na tabela Category também será criado um índice por chave primária, para manter as informações da tabela indexadas por categoria. Dessa forma, quando na transação Attraction for atribuído ao campo CategoryID um valor qualquer, por exemplo 3, a transação terá que solicitar ao banco de dados que verifique se existe na tabela Category um registro com esse valor. A existência de um índice nesta tabela por chave primária tornará essa consulta eficiente. Em resumo, quando se insere um valor na chave estrangeira por meio da transação Attraction, utiliza-se o índice por chave primária da tabela Category para localizar o registro referenciado. Por outro lado, se a partir da transação Category for tentada a exclusão do registro de ID 3, para permitir isso, o programa terá que acessar a tabela de atrações para garantir que não exista nenhum registro que tenha o 3 como categoria ID. Se estes são os dados da tabela, aqui há uma atração com categoria ID 3. Portanto, a exclusão deverá falhar na transação Category, exibindo a mensagem de que foi inválida porque havia registros relacionados.
para tornar eficiente essa busca por um categoria de valor 3. Na tabela Attraction, utiliza-se o índice pela chave estrangeira, que é criado automaticamente justamente por esse motivo. Em resumo, então, o GeneXus criará automaticamente em cada tabela índices pela sua chave primária e por cada uma de suas chaves estrangeiras. Tudo isso porque sempre, necessariamente, será preciso realizar esses controles, tornando indispensável que sejam eficientes. Se abrirmos as informações da tabela associada à transação Attraction, veremos que, além da aba Extractor, que mostra os atributos que estarão fisicamente na tabela, há uma aba Indexes. São os que serão criados automaticamente junto com a tabela no banco de dados. Observemos que, de fato, são três. O primeiro, nomeado com I de índice, seguido do nome da tabela, índice pela chave primária e, portanto, um índice por Attraction Need, ordenado de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior. O segundo, chamado de ICILGO, seguido do nome da tabela, e um índice por chave estrangeira composta por dois atributos, CountryID, seguido de CityID, ambos ascendentes. E o terceiro, chamado de CUI, seguido do nome da tabela, e 2, também é um índice por chave estrangeira, composto pelo atributo CategoryID, em ordem ascendente. A qualquer momento, podemos criar índices personalizados de acordo com as necessidades da nossa aplicação. Estes são chamados de índices de usuário e são utilizados para otimizar buscas específicas. Por exemplo, se quisermos criar um índice pelo nome da atração turística, basta nos posicionarmos sobre o último índice e pressionar Enter. Ele nos oferece este nome que começa com U de user. Se formos criar mais de um, podemos adicionar um sufixo. Depois, vemos que devemos definir se aceitará valores duplicados ou únicos. Duplicate é o valor padrão, onde se indica que os valores dos atributos do índice podem se repetir. Por exemplo, no nosso caso, estamos construindo um índice por Attraction Name, então devemos indicar esse atributo. E devemos indicar se queremos em ordem ascendente ou descendente. Vamos deixá-lo em ordem ascendente. Com essa definição, na próxima reorganização, será criado um novo índice na tabela pelo atributo Attraction Name, em ordem ascendente e que permitirá valores repetidos. Se mudarmos aqui o tipo de índice para Unique, então esse índice será restritivo, pois controlará para que não se repitam valores para Attraction Name. Fará o mesmo que o índice por chave primária, e por isso dizemos que todo índice Unique define uma chave candidata. Vamos ver. Vamos pressionar F5. Comecemos por observar que o relatório de análise de impacto informa que a reorganização falhará se forem encontrados valores duplicados de Attraction Name. No nosso caso, em que temos apenas o Museu do Louvre e a Grande Muralha da China como atrações, não irá decepcionar. Vemos indicado por Neil que a reorganização desta tabela consistirá na criação deste novo índice. Vamos prosseguir com a reorganização. Tínhamos como atração para o Museu do Louvre. Vejamos o que acontece então se para uma nova atração colocarmos o mesmo nome. A unicidade está sendo controlada daqui. Além disso, os nomes das atrações não poderão se repetir. Neste vídeo vimos que, para cada tabela, o GeneXus define índices automáticos. Para a chave primária, este será do tipo Unique, assim como para cada uma das chaves estrangeiras. Estes serão do tipo duplicado. O desenvolvedor pode criar outros índices para a tabela e deverá definir se será um índice duplicado ou único. Os índices serão, então, utilizados pela aplicação sempre que for necessário acessar as tabelas e o uso do índice otimizar a consulta.
Vimos que os índices por chave primária e estrangeira otimizam o controle de duplicados e de integridade referencial.